Então vamos lá, boa noite, pessoal. Boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem. E hoje a gente vai começar, então, terminar, né? Começar não, a gente vai terminar o papo que a gente teve há 15 dias, um papo sobre ordem. É, E hoje eu queria complementar, né, algumas coisas do assunto passado e voltar também com vocês, no método ordem, porque eu gostaria muito de. é, internalizar alguns conceitos desse método e mostrar para vocês a aplicação prática dele, tá? Eu coloquei também algumas outras coisas que não estão naquele PDF, depois eu vou fazer uma atualização lá e mando para vocês, coloco lá no Drive, mas inicialmente a gente vai continuar naquele PDF que já está lá no Drive, ok? Então, antes da gente começar, vamos rezar um pouco, né? Então, oração da mulher de alma. Papai, eis-me aqui, miserável, falha, pequena e com um coração que ainda não sabe amar. Eu não tenho sabedoria para entender os seus desígnios, tampouco para discernir o que é melhor para mim. Peço a vós que sustente a minha alma com seu amor, que dilate meu coração endurecido e me ensine a amar como vós. Peço humildade para ganhar clareza, verdade para crescer minha autoestima, prudência para viver com liberdade, sabedoria para ter maturidade e fortaleza para construir autodomínio. Peço também que jamais me permita me esquecer de ti e que me ajude a ser uma mulher seguindo o seu coração, colocando a ti no meu centro. Eu te amo e te entrego a minha vida em tuas mãos. Amém. Então vamos lá, para a gente fazer uma recapitulação, né, daquilo que a gente já conversou na semana passada, não, a gente tinha 15 dias atrás. A gente precisa falar sobre algumas frases, né, de São José Maria Escrivá. Então, assim, virtude sem ordem, estranha virtude. E eu estou fazendo atualmente uma aula sobre constância, ela vai ao ar em breve. E nessa aula sobre constância, eu comecei a perceber que sem ordem é impossível ter constância. Basicamente, a ordem é uma raiz, né, desse problema que nós enfrentamos muitas vezes. Então, eu recebo muitas pupilas, né, que chegam até mim no individual e falam: Nossa, Pri, eu não tenho constância, eu não consigo ser constante na leitura, eu não consigo ser constante na oração, eu não consigo ser constante na organização. Quando eu vejo, a casa já tá toda desorganizada de novo. Eu tento um hábito, mas eu me empolgo muito e depois eu não consigo manter aquela energia alta, né, de produtividade naquilo que eu me propus. Então, como é que eu posso fazer? Primeiro é adquirindo essa virtude tão importante, né, que é a ordem. Porque a ordem, ela é a raiz que vai sustentar, de fato, os outros hábitos. Eu preciso de ordenação, tanto interior quanto exterior. E isso é um ponto chave, né, para que a gente possa entender, então, o método ordem. Por que o método ordem? Quando eu fiz esse método, gente, eu vivia muito bagunçada. Eu sempre fui muito desorganizada, como eu falei com vocês na semana, na outra aula, né, a aula anterior. Desorganizada esteticamente mesmo, sabe? Assim, meu guarda-roupa sempre foi muito bagunçado. E esse caos exterior, ele causava um caos interior. E as coisas, elas são meio amarradas. Você tanto pode começar organizando internamente para depois organizar externamente, quanto pode usar o contrário. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, né, que o meu marido fica rindo, que toda vez que eu tô estressada, eu tô fazendo faxina aqui em casa. Porque é um jeito que eu tenho de organizar o meu interior. É muito importante que vocês comecem, né? Isso faz parte dessa questão do autoconhecimento, que vocês comecem a, a se observar com mais maestria, né? Com mais presença, com mais intensidade, porque isso é a base do autoconhecimento, né? Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo, enquanto eu arrumava as coisas aqui em casa, estava assistindo um vídeo da professora Lucilena Galvão. Inclusive, eu recomendo fortemente, tá? Que vocês entrem no canal dela. Ela tem um canal no YouTube e tem vários podcasts que ela participou. Eu gosto muito do conteúdo dela. Ela é uma filósofa brasileira e ela tem vários assuntos muito interessantes a respeito, né, do autoconhecimento. E ela estava falando sobre essa questão de quão pouco a gente para se ouvir, né? E que o autoconhecimento, gente, ele não é necessariamente só você conhecer seu perfil comportamental, seu temperamento, seu signo, seu mapa astrológico. Tudo isso são ferramentas que podem acelerar o seu autoconhecimento. Mas, na maior parte das vezes, isso pode até, inclusive, atrapalhar se você não tiver o olhar treinado. Então, ordenar-se vai vir junto com esse autoconhecimento, com essa observação. Por isso que lá no método ordem, né, como eu falei, eu expliquei na aula anterior, eu não vou passar, só recapitulando, eu não vou passar os slides aqui de novo, eu vou testar, fazer com vocês aqui, porque aí eu acho que fica mais visual, eu consigo conversar melhor com vocês. É, mas o método ordem, né, então primeiro é o que que é o? É de observar.
Então, até para o ordenamento interior, é necessário que você se observe. Observe os seus pensamentos, observe como as suas emoções aparecem, quais são os gatilhos delas, aquilo que mais te tira do eixo, que mais te estressa. Observar-se é um ponto importante para esse nosso autoconhecimento. Né? Vai ser impossível você conseguir autoconhecimento ou conseguir ordenar qualquer coisa se você não tiver essa observação apurada. Em seguida, nós temos então o reconhecer. Por quê? Porque para ordenar as coisas é necessário reconhecer aquilo que está errado. Eu não posso colocar ordem naquilo que está caótico se eu não reconheço o caos. Eu não posso organizar uma bagunça que eu não reconheço como bagunça. Só é possível continuar os passos se eu posso reconhecer. Então, é a mesma coisa do seu autoconhecimento. Se tem um traço da sua personalidade que se você gostaria, né, de construir uma virtude em cima dela, é necessário que você possa reconhecer, então, que você é grossa, que você é desorganizada, que você às vezes é preguiçosa, que às vezes você tem inveja, né? Quais são os seus vícios ali que te atrapalham no dia a dia? Que muitas vezes o que acontece com a bagunça, né, na sua casa, com a desordem que você tem, é um pouco de preguiça de colocar as coisas no lugar na hora, né? Ou às vezes falta, não é nem tanto a preguiça, mas uma falta da diligência de fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Então, esse reconhecimento é o primeiro passo, porque você não pode combater um inimigo que você não conhece. Então, reconhecer, observar primeiro, entender ali, né, o andamento das coisas, o funcionamento, né, seja interior ou exterior, depois reconhecer os pontos que precisam de lapidação, que precisam melhorar, que precisam, né, de fato, serem ajustados, reformados e colocados no lugar. Então, O de observar, R de reconhecer. Depois a gente vem o D de destrinchar. Entender a raiz desse problema. Entender de fato aonde está a questão principal para você, né? Qual é a raiz ali, né? O alicerce que está com problema, onde precisa de manutenção. Então, nesse passo destrinchar, você deve se fazer perguntas. Então, vamos supor que, eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem aqui nesses 3 passos, tá? Vamos supor que você está se sentindo muito sobrecarregada nas tarefas. Então, você tá lá, vivendo sua vida normal, enfim, né? Continua lá, né, tocando seu barco, mas você está se sentindo sobrecarregada. Tem muita coisa para fazer. Tarefas atrás de tarefas. Hoje isso aconteceu comigo, tá? Só para explicar para vocês. Hoje isso aconteceu comigo. Acordei o dia, gente, eu tava cheia de coisa para fazer. As meninas não estão comigo. Então eu queria aproveitar para o quê? Colocar o mundo no meu dia para eu liberar o máximo de coisa possível. Chegou uma hora que eu não tava fazendo nada. Eu parava a cada 3 segundos para fazer uma outra coisa. Eu falei, opa, peraí, vamos colocar ordem nesse caos, né? Sentei e observei, peraí, por que que eu estou afobada? Porque eu tenho muitas coisas para fazer. Eu quero fazer muitas coisas. Então, primeiro, vou fazer uma lista de tudo o que eu preciso fazer. Então, observei. Quais são as coisas que eu, de fato, preciso dar conta? Coloquei lá. Beleza. Depois eu reconheci. Reconheci que estou tentando dar conta de muita coisa em pouco tempo. Então é preciso organizar melhor, ter não só ordem, mas priorizar. Reconheci que não estava sabendo priorizar. Eu pegava uma coisa, largava aquela coisa e ia fazer outra coisa. E aí largava aquela outra coisa e ia fazer uma outra, porque eu lembrava, minha cabeça estava confusa, bagunçada. E aí eu destrinchei. O que que eu destrinchei? Sentei, coloquei todas aquelas tarefas e falei, qual precisa ser feita primeiro? Qual é a prioridade neste momento? É gravar os Reels? Gente, peraí que não desfocou, pronto. É gravar os Reels que eu preciso gravar, é fazer o roteiro da aula, é finalizar os slides, né? O roteiro da aula de hoje, que eu já tinha meio que feito, mas eu queria, né, dar uma revisada. O que que eu precisava fazer primeiro? Então eu comecei a priorizar, destrinchei todas as tarefas e entendi qual era a minha prioridade naquele momento, certo? Depois, então, eu editei. O que que significa? Organizei de maneira que agora ficava visual pra mim. Olha, opa, peraí, eu tava fazendo a coisa, eu parei pra, tipo, transcrever uma aula que eu queria pegar uns pedaços pra fazer um novo módulo do curso, e aquilo era o último, aquilo eu posso soltar por último. Então, de certa forma, se eu não tivesse parado pra ordenar, eu provavelmente ficaria estressada no final do dia, porque eu não teria completado a quantidade de coisas que eu completei. Por quê? Porque eu estava o tempo todo tentando colocar ordem, né? Sem parar para poder observar, reconhecer, destrinchar, editar e movimentar. Então, depois que eu fiz isso, gente, eu coloquei. Tá desfocando toda hora essa câmera, gente. Desculpa. Vamos ver se ela volta. Depois que eu fiz isso, ficou muito mais fácil para eu conseguir organizar as coisas e entendi qual coisa precisava ser primeiro. Então eu editei. Olha, primeiro eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar, vou fazer o roteiro da masterclass do método Domar,
que era o que precisava fazer primeiro. Depois eu vou fazer os roteiros dos Reels que eu vou gravar amanhã, porque eu vou gravar junto amanhã. Depois me sobrou um tempinho, eu ainda consegui organizar mais ou menos o escopo da aula de constância. Aí cansei, gente. No final do dia eu cansei. Falei, opa, peraí, então agora vai me sobrar um tempinho pra descansar. Porque eu sabia que se eu colocasse mais coisas intelectuais nesse dia, eu não ia dar conta. Eu ia dormir com dor de cabeça, amanhã acordar com enxaqueca. E aí o ciclo ia continuar, porque porque eu me conheço, eu sei como meu corpo funciona. Então, por isso é importante essa questão do autoconhecimento para a ordem, tá? Então, depois que eu editei, eu me movimentei. Ou seja, fui fazer tudo aquilo que eu precisava fazer, colocar em prática aquele planejamento que eu havia feito. Vou dar um outro exemplo para vocês. Semana passada, meu closet estava assim, gente, pedindo arrego. Eu tava com muita dificuldade para achar as minhas roupas, tinha algumas roupas que estavam lá no fundo. Eu nem tenho tanta roupa assim, mas estava meio desorganizado, meio bagunçado mesmo. Então, eu apliquei esses passos. Eu observei, opa, peraí, já percebi que eu tô colocando a bolsa num lugar que tá causando meu ruído visual ali. Então, as coisas ficam meio bagunçadas. Então, eu já chego no meu closet, parece que tá mais bagunçado do que de fato tá. Aí eu fui organizando as coisas, observei mais coisas que estavam precisando. Por exemplo, os casacos, meus casacos estavam muito no fundo, e agora que é inverno, eu passei eles um pouco mais pra frente, pra eu tirar as coisas e não ficar caindo, os blazers que eu não tô usando agora. E fui tirando coisas ali e organizando tudo certinho. Então, né, de novo, segui os passos, reconheci aquilo que precisava ser reconhecido, o que estava fora do lugar, o que precisava ser mudado para poder, né, organizar tudo. Então, destrinchei, editei e depois movimentei e coloquei tudo no lugar. Eu usei os 5 passos para organizar o meu closet. E aí fiz o mesmo com as gavetas aqui da bancada, que é aqui onde é minha penteadeira, as gavetas. Eu organizei tudo. Tirei um monte de coisa que não precisava mais estar aqui. Por quê? Porque eu fui editando as coisas. Então, esses 5 passos, gente, eles são muito poderosos. Não negligenciem o poder. Mas uma coisa que eu precisava falar para vocês é que esses 5 passos do método Ordem, e assim como será, né, vocês vão mais para frente aprender sobre o método Domar, que é o método para domar as emoções e a vontade como fala, as paixões, vocês vão entender que para qualquer um dos métodos, né? E hoje eu fiz um método para constância, para ajudar vocês na constância. Qualquer um desses métodos, ele só vai funcionar se você obedecer aos 3 P's. Os 3 P's, desculpa, os 3 P's, eles são muito importantes para a concretização de qualquer coisa que você queira fazer. Seja organizar um armário, seja organizar a sua vida, seja passar por qualquer processo. Porque um dos problemas que eu vejo, né, que as meninas chegam até mim no individual, é a pressa. A pressa de querer colher resultados. É querer ter o resultado sem passar pelo processo. Então, esses 3 P's, se você tiver o foco neles, você vai garantir que você vai passar por esse processo de forma mais leve, sabendo aquilo que você vai enfrentar. Quais são os 3 P's, então? Primeiro é perícia. O que é perícia? É saber o que precisa ser feito. Então, você já sabe agora os 5 passos do método Ordem. Se você já sabe os 5 passos do método Ordem, você já sabe aplicá-los, ou seja, você já tem o conhecimento, a ciência do que precisa ser feito. Então, o primeiro P você já tem. Aí vão faltar os outros 2, que não depende de mim, só depende de você. Quais são os outros 2? Paciência, ou seja, saber suportar o processo. E eu tenho uma definição que eu acho que eu já falei em outras aulas, né, mas a definição do padre Francisco Faus, que eu gosto muito sobre paciência, que é o amor que sabe sofrer. Então, saber sofrer o processo. Porque é né, sacrificante, é muito por vezes dolorido, é desconfortável. Então, primeiro, a gente tem lá a paciência. E depois a persistência, que é permanecer apesar da dor, é permanecer apesar dos obstáculos que vão aparecer, da força da resistência que vai bater na sua porta. A gente pode, inclusive, fazer uma aula só sobre força da resistência, que eu acho importantíssimo da gente mencionar sobre isso também. Então, esses 3 P's: perícia, paciência e persistência. A partir do momento que eu aplico esses métodos com paciência, persistência e perícia, sabendo o que eu tenho que fazer, eu começo a me movimentar, né? Então a gente tem que pensar o seguinte, como eu falei no início, a ordem precede a constância. Eu vou colocar essa ordem, todos esses 5 passos, para entender que eu vou construir outras virtudes em cima dela. Eu ainda não vou fazer isso, eu ia fazer isso hoje, mas eu pensei melhor e achei que ia ficar muito conteúdo denso pra gente colocar em pouco tempo. Mas na próxima aula em que eu vou começar a falar sobre personalidade, eu vou mostrar pra vocês a Casa das Virtudes do Garrigou Lagrange. É,
eu gosto muito de usar ela porque eu acho ela muito didática para a gente entender como é que a gente constrói as virtudes, né? E assim, a base que ele coloca lá é a humildade. Mas a ordem, ela também está ali naquele alicerce. A gente vai conversar mais sobre isso. Um outro ponto interessante, né, é que a gente precisa praticar esses três P's encarando essa bagunça. Então você consegue, né, essa ordem, cinco tipos de ordem, tá? Ordem interior, ou seja, a sua ordem interna das suas emoções, dos seus pensamentos, da maneira como você encara a sua vida, né? A gente pode falar sobre crenças e valores, então essa vida em quadrantes é importante, tá? Então, ordem interior. Ordem temporal, o que que você faz com o seu tempo? Como é que você tem gastado o seu tempo? Você já cronometrou quanto tempo você perde, desperdiça? Às vezes com rede social, às vezes fazendo uma tarefa que você poderia delegar, às vezes perdendo tempo mesmo enrolando, né, tarefas que poderiam ser feitas de forma mais rápida. O terceiro ponto de ordem, ordem material, ou seja, como é que ficam dispostas as coisas da sua casa? Tem muita bagunça, né? Muita, né, coisa espalhada por aí. Será que você não está perdendo tempo porque tá desordem, né, material, ou às vezes você até perde espaço mental por causa da desordem material. Depois nós temos o quarto ponto, que é a ordem intelectual. E essa, a gente depois pode fazer uma aula só sobre isso, né? Que eu posso dividir com vocês o que eu aprendi com a professora Olinda. Eu gosto muito da professora Olinda Scalabrin, e ela tem uma aula que chama. Estava até aberto, eu não sei se está aberto mais, que chama Leia Sem Esquecer. E depois que eu aprendi isso com ela, facilitou muito, que é ordem intelectual. Você criar na sua cabeça, isso não é método dela, tá? Ela ensinou isso porque os antigos faziam isso. Então, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, os grandes santos da igreja, eles tinham um método de estudo que era transformar a própria cabeça numa biblioteca mesmo. Então, eles dividiam os estudos como se fossem compartimentos na própria cabeça. E antes de estudar, eles paravam e endereçavam aquele conhecimento que eles iam adquirir naquele momento para um espaço específico da própria cabeça. Então, eles tinham uma imagem mental, por exemplo, eu vou estudar agora psicologia, por exemplo, no meu caso, né? Vou estudar, agora eu tô fazendo vários cursos, eu tô fazendo uma mentoria e tô fazendo um curso de psicopatologia profunda com o Dr. Saulo Barbosa, tô fazendo direção, enfim, eu tô fazendo várias coisas. E aí, o que que acontece? Para eu não ficar perdida, onde que eu aprendi o quê? Eu sempre faço esse endereçamento. Então, sentar, a gente pode depois fazer uma aula só sobre isso. Se vocês se interessarem sobre isso, eu posso passar esses conhecimentos para vocês. Mas, basicamente, você senta, você imagina essa biblioteca mental, essas divisões, você pode numerar, se ficar mais fácil para você, se você tiver memória numérica, e endereça, não. Então, agora eu vou estudar psicologia, por exemplo. Essa psicologia fica nesse quadrado. Ah, não, eu vou estudar filosofia. Não, filosofia fica nesse quadrado. Ah, e agora eu vou fazer uma leitura. De literatura clássica, vai ficar nesse quadrado. Então, para quem, né, quer organizar melhor os pensamentos, né, ou, por exemplo, dividir o que é trabalho, o que é casa, você também pode fazer essa ordem intelectual, né, de dividir tarefas que são de casa com tarefas que são de trabalho, ficar visualmente na sua cabeça mais organizado, tira um pouco a sensação de caos mental, tá? É, Deixa eu passar aqui. E a última ordem, que é a ordem executiva. Ou seja, de todas as tarefas que você tem para fazer, igual eu fiz hoje, né? De fazer uma lista dessas tarefas e ter isso visualmente. Então, para cada uma dessas áreas, de novo, vou repetir para vocês ancorarem, né? Interior, ordem temporal, ordem material, ordem intelectual e ordem executiva. Para cada uma dessas cinco áreas, você mapeia os problemas que hoje você encontra, né? Que te causam desordem, que te causam caos. Você encontra a solução e aí você identifica as prioridades. Isso vai te ajudar muito. E aí, para ajudar ainda mais nisso, eu quero ensinar para vocês a rotina calma. O que que é a rotina calma? Peraí, só um minutinho. A rotina calma são cinco pilares de você montar a sua rotina para que você tenha calma no dia, né? Então, o primeiro passo para a rotina calma é a conexão com Deus. Por quê? É importante que você comece o seu dia criando essa intimidade, né? Fazendo suas orações, às vezes tem um caderno de oração. Você não precisa de muito, tá, gente? 10, 15, 20 minutos, se você puder meia hora. Mas é ter esse momento de conexão com Deus. Pode fazer uma oração matinal, uma oração de florescimento de obras, mas começar, né? Criar um hábito de começar o dia com essa conexão. Depois você vai definir para o seu dia ações essenciais. São três ações essenciais que você vai terminar no seu dia. Vou dar o exemplo de hoje, né? Quais eram as minhas três ações essenciais? Eu precisava finalizar o roteiro da aula do Método Domar, precisava finalizar os roteiros dos Reels
E eu queria terminar a nossa aula aqui hoje, o que eu precisava, porque eu ia dar essa aula hoje. Então, essas eram as 3 ações essenciais. Tudo que eu fizesse para além disso era superb, né? É uma coisa a mais. Eu fiz mais do que o combinado. E por que só 3, Pri? Porque senão, se deixar pra gente, a gente coloca uma lista interminável de tarefas e aí termina o dia frustrada. A ideia aqui é que a gente consiga estabelecer uma regra que seja fácil a gente se sentir bem, difícil a gente se sentir mal, mas que ainda assim a gente se sinta caminhando. Obviamente, vai ter dias que eu vou precisar ter mais ações essenciais. Mas hoje, né, eu consigo colocar 3, basicamente, em quase todos os meus dias. Uma vez ou outra, que às vezes eu tenho uma ação prioritária, alguma coisa assim, tá? Então, conexão com Deus, limitar as suas 3 ações essenciais do dia. Depois, definir um limite consciente. O que é limite consciente? Tudo aquilo que vai ser delegado ou não vai ser feito, ou vai ser, tipo, olha, negado. Alguém traz uma tarefa para você, olha, eu não posso fazer. Alguém vem, né, e te traz uma demanda, você fala, olha, essa demanda eu não vou realizar. Você delega algumas coisas, então, por exemplo, será que meu marido não pode fazer essa tarefa para mim? Então, colocar um limite consciente de coisas que você não vai assumir para você, porque simplesmente não dá no seu dia. Então, conexão com Deus, ação essencial, limite consciente. Depois a gente vai para manutenção de rotina, que é pensar naquelas tarefas que são da manutenção da casa. Então, por exemplo, eu colocar a louça tirar a louça da máquina, colocar a louça na máquina de novo, colocar roupa para lavar. Que mais? Hoje, o que mais que eu fiz? Limpei a geladeira, tirei comida que já não estava legal, já tirei as comidas de lá para poder jogar fora, porque tinha que tirar o lixo. Então, assim, eu tenho aqui em casa uma regra que são 20 minutos de ordem. E geralmente, quando as meninas estão em casa, são 2 tempos de 20 minutos. Então, logo depois do almoço, eu tenho 20 minutos de ordem, que é o momento em que eu arrumo a cozinha, organizo as coisas, passo um pano no chão, né? E coloco as meninas depois para dormir. E depois, ao final do dia, eu também tenho esses 20 minutos de ordem depois que elas jantam. Então, de novo, colocar as coisas para arrumar, organizar ali, faço outra tarefinha que tiver que fazer. E aí, com 40 minutos, eu meio que resolvo o meu dia com essa manutenção de rotina. Lembrando que eu tenho ajuda a cada semana, né? Toda semana eu tenho ajuda uma vez na semana para limpar a casa, fazer essas tarefas mais pesadas. Mas geralmente eu consigo dar conta com esses 20 minutos de ordem, às vezes passa um pouquinho, mas geralmente é isso aí, 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. E o último, mas não menos importante, é o seu pilar de autocuidado. Você precisa incluir no seu dia a dia, né, na sua rotina, o hábito de se cuidar. E isso, gente, eu vejo negligenciando demais, vocês negligenciando demais isso, né? As meninas que chegam no meu atendimento individual, e eu sei porque eu também já fui assim, sem nenhum tipo de cuidado, sabe? Assim, às vezes, o momento de fazer a própria maquiagem. Eu tenho, por exemplo, uma pupila que ela ficava negligenciando lavar o cabelo, assim, era uma coisa super importante. Ela adorava ficar com o cabelo limpo, mas ela assumia tantas responsabilidades, tantas coisas pra fazer, que não sobrava tempo dela lavar o cabelo. E ela ficava irritada, estressada, chateada, puta da vida dela, porque ela gostava de lavar o cabelo. Gente. É um momento de autocuidado. Às vezes é um banho premium, que é o seu cuidado naquele dia. Às vezes é ir no salão fazer uma unha. Às vezes é fazer uma escova no cabelo, sabe? Às vezes é você, tipo, passar sua maquiagem ao longo do dia. Você precisa criar pelo menos um ritual de autocuidado por dia. Aqui, obviamente, inclui também coisas de saúde, né? Então, assim, fazer academia e tal, cuidar da sua alimentação. Mas eu queria que fosse algo também que fosse prazeroso pra você. Então, se você hoje tem dificuldade de fazer exercício, inclua na sua rotina algo que seja gostoso de fazer pra você. Seja fazer uma maquiagem, né? Cuidar-se, sei lá, às vezes montar um look, você gosta de moda. Enfim, alguma coisa que seja para você, dentro da sua rotina. Isso é muito importante, tá? É um pilar para que a gente se sinta pertencente no dia a dia. E aí, depois que você fizer essa divisão da rotina calma, divida a sua vida em janelas de domínio. Então, o que é isso de dividir janelas de domínio? É o que eu tenho feito atualmente. Então, por exemplo, de manhã eu sei que as meninas não estão comigo. Então, eu tenho de 7 da manhã até as 10, que eu começo a fazer academia. Então, eu tenho 2 blocos de 1h30. Então, eu divido esses blocos em 2 blocos de 1h15, tá? Pra sobrar 15 minutos. E 1h15 eu desligo o celular, deixo ele virado, longe de mim, e vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, às vezes é criar roteiro, às vezes é revisar um plano de uma pupila, às vezes é estudar, fazer minha aula da masterclass. Então, eu divido isso em janelas de domínio. A cada 1h30, a cada 1h15, né, nesse caso aqui, porque por causa do meu horário, eu foco total 15 minutos de descanso, para eu beber uma água, para fazer um xixi, para eu zapear um pouquinho no Instagram, para eu, enfim, fazer o que eu quiser também. Relaxo, né, despressurizo e entro numa nova janela de domínio, tá? Você também pode, né, depois de criar essas janelas de domínio, decidir
colocar ali uma virtude e foco necessário para o seu trimestre. Então, vamos supor que você está se sentindo desorganizada. Você vai focar nos próximos 3 meses na virtude da ordem. Você se está se sentindo preguiçosa, meio mole demais. Foca na virtude da fortaleza. Então é importante que você, né, coloque essas janelas de domínio e que você priorize, né, dentro das janelas de domínio, essa virtude que você quer trabalhar, tá? Então, trabalhando essas virtudes dentro dessas janelas. E você também deve fazer listas de tarefas, tá? De ordem executiva, né? Que é aquela ordem que eu falei lá, com tarefas mais específicas para sentir que você está caminhando. Vou dar um exemplo para vocês. Dentro do curso lá que eu tô fazendo, né? O Direção para esse Alma, que antes era o Manual da Calma, eu precisei trocar o nome. Tava lá, eu colocava assim, lançar o curso. Gente, para lançar o curso, vocês não têm noção da quantidade de tarefas que tem para poder conseguir gravar o curso, editar o curso, fazer a página de vendas, subir na Hotmart, fazer os certificados, tarará, fazer marca. São micro tarefas que acabam trazendo muita, oneram muito o dia a dia. Então, se eu deixo lá só aquela tarefa praticada aqui 10, 20 dias, 3 meses, eu tô nessa do Manual da Calma, gente, desde fevereiro, para vocês terem uma noção, eu ia sentir que eu não estou caminhando. Então, você precisa colocar as tarefas de forma mais específica para te ajudar a enxergar que você está fazendo as coisas. Então, por exemplo, roteirizar a aula X. Tá lá, praticar. Às vezes você tem, por exemplo, um mega trabalho de um TCC da faculdade para fazer. Mesma coisa, são várias etapas um TCC. Se você tem um trabalho grande para entregar para o seu chefe, mesma coisa, divide em tarefas menores. Se você quer, por exemplo, organizar seu quarto, organizar o quarto, não, calma, divide em tarefas. Eu vou organizar o criado mudo, organizar o closet, organizar a penteadeira. Por quê? Porque isso traz essa sensação de que de fato você está caminhando, tira um pouco do peso da frustração, porque você está visualizando aquilo que você está fazendo, tá? E para já ajudar nisso, né, para que te ajude nessa previsibilidade, porque a ordem precisa de previsibilidade, é importante que você tenha rituais de início e término de cada janela de domínio, para educar o seu cérebro a entender o que virá. Então, por exemplo, você pode fazer uma oração no início e um ritual de entrega no final. Você pode, por exemplo, todas as vezes que eu começar a estudar, eu vou, sei lá, acender uma vela e vou colocar uma música de concentração. Todas as vezes que eu for trabalhar, eu vou colocar uma música um pouquinho mais agitada para me ajudar nessa sensação. Ou eu vou, toda vez que eu for trabalhar, eu vou trabalhar, por exemplo, com essa luz aqui, que é o que eu faço. Aqui, aí quando eu vou trabalhar com roteiro, eu desligo a luz aqui na frente. Essa luz é mais para gravação. Então, meu cérebro meio que entende o que eu vou fazer. E já cria, basicamente, um ambiente interno para ajudar, né, a se organizar, tá? Então, para a gente ir finalizando aqui, né, trazendo o final aqui dessa parte da ordem, lembrar, você vai perguntar para mim, tá bom, Pri, eu entendi toda essa parte de ordem, mas como é que eu vou executar tudo isso? Na verdade, assim, eu até sinto que eu tenho muito planejamento, mas pouca execução. Muita iniciativa e pouca acabativa. Então, como é que eu faço para executar? Primeiro passo de todos, lembrar dos 3 P's da concretização: perícia, paciência e persistência. As coisas não vêm devagar, não vêm rápido, não vêm na pressa. E elas não vêm sem trabalho. E a gente precisa encarar isso. Essa noite, inclusive, eu acordei. Eu não sei se vocês lembram, vocês já viram que estava com uma moda ridícula. Se alguém que gosta, vocês me desculpem. Mas dos labubu, aqueles negócios pingente de colocar na bolsa, que é uns bichinhos medonho, feio pra caramba. Um trem mais horroroso do universo, gente. Não sei se vocês já viram isso. E o povo usa isso pendurado na bolsa. Aí as bolsas caríssimas lá, e esse negócio também custa caro. E eu vendo aquele negócio lá, eu falei assim, gente, que coisa ridícula. Mas me veio na cabeça, essa noite, enquanto eu acordei de madrugada, enfim. E aí me veio assim, gente, a gente tem que usar o desconforto igual o Labubu. Olha lá, a Mica falando, horrível. Eu vou ver se eu acho aqui no meu celular a foto desse bicho pra você. Gente, que coisa horrível, que coisa medonha. E aí o povo tudo usando isso, achando que tá abafando. Só porque o trem custa caro e uma influenciadora acabou usando isso e aí o trem ficou famoso. É esse bicho aqui, quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra vocês verem. A luz tá refletindo aqui. Ai, peraí. E o que que acontece? A gente tem que usar o desconforto como se fosse esse labubu na bolsa. Por quê? A gente tem que pendurar e andar com ele, pendurado pra todo lado. Ele é feio, ele é ridículo, tá vendo? Ó, vocês conseguem ver esse bicho horroroso? Então vocês têm que pensar nisso. O bicho ainda é feio. É horrível.
Mas é a mesma coisa do desconforto. O desconforto é feio mesmo, gente. É horrível, né? O desconforto é uma coisa que pesa pra gente. É caro, custa dinheiro, né? Então vamos pensar no desconforto como se fosse esse labubu. Pendura ele na sua bolsa e leva ele com você. A gente tende a fugir do desconforto, e essa é uma coisa que eu trabalho em mim, assim, gente, diariamente, porque assim, eu tô o tempo todo me forçando, porque pra mim é difícil, eu fujo do sofrimento com muita facilidade. É uma coisa que eu preciso de fato ancorar na minha alma, essa questão do sofrimento. Então, é uma dica pra vocês. Pensa no desconforto como se ele fosse um labubu. Começou a se sentir desconfortável? Pensa nisso. Falei, eu vou pendurar o labubu na bolsa. Vou pendurar o desconforto na bolsa, colocar debaixo do meu braço e vou andar com ele. Paguei caro nessa porcaria e eu tenho que gastar agora. Pra que você se acostume, né? Olha lá, a Bela, agora você lembrar do desconforto ao ver essa feiura. É isso, porque assim, é uma coisa que dá moda, né? Que tá aí, isso é horroroso. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa pensar nisso, né? Convidar o desconforto pra andar com a gente. Pra que ele deixe de ser tão desconfortável. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um conceito que chama janela de Overton. O que que é esse conceito? Eles chamam de janela de dessensibilização. Você começa a ver uma coisa que é um pouquinho feia. E aí, aquilo, você tem contato com aquilo várias e várias vezes, aquilo passa a não ser tão feio mais pra você. Então você vai se abrindo à feiura, porque aquilo era feio, mas você foi se dessensibilizando, porque você teve contato com aquilo com tantas vezes, que uma hora aquilo vira normal. É a mesma coisa da hipersexualização que a gente vive hoje no mundo, né? Se a gente for parar pra pensar, isso começou lá atrás com a boquinha da garrafa e a Carla Pérez com os micro short e as crianças começaram a usar roupa igual a da Carla Pérez, como se fosse uma coisa muito normal, né? A criança andar de cropped e micro short. Então, isso foi se dessensibilizando até que hoje a gente vê cenas, assim, quase explícitas em shows de cantores famosos. Então, a gente precisa pensar que para o desconforto na nossa vida também é assim. Isso, pra gente acostumar com a feiura. Exatamente. Exatamente isso. É, Bela. E é muito importante que a gente pense, obviamente, dessas coisas usadas para o mal, mas vamos usar isso para o nosso bem, né? Se eu evito o desconforto a todo custo, eu tô sempre fugindo dele, ele nunca vai ser algo com a qual eu vou conviver com facilidade. Mas isso é lá. Tudo muito explicado. Carnaval hoje virou putaria, né, gente? Só me desculpar, inclusive o YouTube vai coisar meu vídeo por causa dessa palavra. Mas enfim. Mas é importante que a gente tenha essa sensação de que aquilo está se tornando um pouco mais normal, mais natural pra mim, né? O desconforto. E a gente foge dele, evita ele a todo custo. E quanto mais a gente foge, quanto mais a gente evita, mais eu fico sentindo que aquilo é mais distante de mim. Porque aquilo deixa de ser algo normal, algo que eu convivo com facilidade. Então, lembra do labubu. Coloca o labubu na bolsa, coloca o desconforto na bolsa e vamos passear com esse trem feio. É feio mesmo, mas tá na moda. Vamos ser confortáveis, né? E todas as coisas precisam ser instaladas no seu cérebro, né? Elas exigem vencer a resistência. E essa resistência, né? Esse fazer esse download, não é um download, gente, com a internet super rápida do Japão, tá, gente? É um download lento, com internet de escada, estilo que a gente tinha antigamente, que demorava para pegar e custava caro. Então a gente tem que pensar que mais ou menos uns 90 dias para instalar um hábito real, tá? E também colocar na sua rotina algumas coisas importantes. Horário fixo, tá? Para dormir e acordar. Então, sono é um pilar de prioridade. Por quê? Porque principalmente para nós mulheres, nós temos mais necessidade de sono do que os homens. Então, a gente precisa garantir que vamos dormir e que vamos ficar bem. Pilar de prioridade é sono. Precisa dormir, gente. Coloque isso como prioridade na vida de vocês. Depois que eu mudei esse hábito de sono, nossa, minha vida tem mudado, assim, muito. Minuto heróico, né? Também uma coisa do professor, gente, desculpa, do São José Maria Escrivá, me distraí aqui porque eu fui ver quanto tempo faltava para finalizar a aula. Então, assim, o São José Maria Escrivá fala sobre o minuto heróico, que é o quê? Pular da cama assim que o despertador toca, porque a gente tende a dar aquela enrolada, e aí eu perco a minha autoconfiança, porque eu tô o tempo todo achando que eu não consigo cumprir os combinados comigo mesma, já que eu nem acordo no horário. Então, faça a higiene do sono, para ter esse horário fixo, para dormir e acordar, né? E ambiente como âncora de foco. Deixar o seu celular mais longe para você se treinar. O que que eu quero de vocês como tarefa maravilhosa para essa semana? Eu quero que vocês apliquem uma ordem, o método ordem em uma área da sua vida e da sua casa. Você vai escolher um daqueles 5 focos, tá? Eu vou escolher uma das 5 ordens e vou escolher aplicar o método em uma delas. Então, eu vou aplicar em um cômodo e vou aplicar numa coisa mais abstrata. Eu gostaria que vocês fizessem isso para vocês terem as duas experiências. E postem e me marquem, para que eu possa saber que vocês estão aplicando e que está funcionando para vocês. Certo?
Tem alguma dúvida, gente? Tem alguma dúvida? Posso ajudar vocês em alguma coisa? Que agora acho que acabou aqui. Repetiu o quê, Ô, Mica? Pri, dúvida não tem não, mas vai ficar no YouTube, né? Eu vou Vai, ter que vai, ver sim, de sim. novo. Ah lá, o Que meu hoje filho eu acordou de anotei. madrugada comigo estendendo roupa. Ai, Deus. É, gente, ó, sono, eu falo isso, eu tive, pra quem não sabe, eu tive depressão pós-parto e eu tenho, assim, quase certeza absoluta que ela foi desencadeada em função como chama? Do sono. Eu tinha muita privação de sono, minha filha não dormia, ela tinha a PLV não diagnosticada. E assim, o sono pra mim é uma coisa que eu sei que faz muita diferença, que faz muita falta. Então é muito importante que vocês cuidem disso, tá? Não negligenciem o sono, porque além de ser o sono, né, muito importante essa questão do descanso, ele é regulador hormonal de várias outras coisas pra gente. Então isso faz com que nós tenhamos mais dificuldades de absorção de vitaminas e todas essas questões. Então, se você não tiver com o sono alinhado, todo o resto vai estar desalinhado também. Então, ordem no sono. Coloca a ordem. Então, lembrando só a tarefinha dessa semana, apliquem o método ordem, esses 5 passos. Eles com certeza vão ajudar vocês, assim como me ajudam. E lembrando que a prática leva à perfeição. A primeira vez que você vai aplicar o método ordem, ele é meio mecânico, meio difícil. Nossa, como é que são os passos mesmo? Não tô lembrando, Pri. Vai lá, volta lá nos slides, né? O método ordem vai ficar ancorado para vocês, essa aula vai ficar gravada. E depois ele vai ficando mais fácil com o tempo. Hoje eu consigo lembrar desses 5 passos com muita facilidade, assim como eu aplico o método Domar com muita facilidade, o firme também é a mesma coisa. Por quê? Porque são métodos que eu criei exatamente para você ter essa visualização e lembrar que cada letra é um passo. Então te ajuda a decorar, né, a memorizar. Também é uma técnica de mnemônica ensinada pela professora Olinda Scalabrin, que a gente pode falar mais para frente. Tá bom? Então eu vejo vocês daqui 15 dias. Vai dar no dia, só lembrando, dia 28, tá? 28 de julho. A gente tem a nossa próxima aula e eu vejo vocês lá. E qualquer dúvida, lembrando, só jogar lá no grupo que eu estou à disposição, tá bom? Beijo, Obrigada. obrigada a vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigada.